é uma tarde de festa, de comemoração, de aprendizado político. A gente vive aqui uma grande lição política, que nós temos que refletir sobre ela. Portanto, eu tentarei ser breve, mas é importante que a gente reflita sobre esse momento. Primeiro, para que a gente compreenda sempre que uma obra como essa é um patrimônio da comunidade, do povo. Não existe dinheiro de governo, o dinheiro é do povo. Quem paga os impostos é cada cidadão. Todos, sem exceção, do mais simples, do mais humilde, quando compra uma caixa de fósforo, ao empresário da fábrica de fogos. Todos são contribuintes e constroem uma nação. E a nossa luta para termos equipamentos como este é algo que nós temos que fazer em respeito ao povo de Santo Antônio do Monte, que merece uma obra adequada para pronto atendimento. Que foi lembrado que o Glicério lutou pela primeira iniciativa. Aliás, eu li uma bela reportagem no jornal local, dando conta um pouco dessa história. Eu talvez possa acrescentar alguns detalhes, porque se é um momento de reflexão política, a reflexão tem que ser feita com a verdade. Aliás, um dos graves problemas da política brasileira, e aí não é uma questão partidária, eu estou aqui ao lado do Reginaldo, a quem eu respeito. O Claudinho está querendo fazer até milagre. Nós temos que ter o papel da oposição e o papel da situação. Isso é natural e é saudável. Isso não nos torna inimigos, isso não impede que a gente trabalhe junto, como temos trabalhado junto por causas como essa, né? Mas a verdade tem que estar presente em tudo. Quando falta a verdade, na vida de todos nós, não é assim na vida pessoal? Se você construir uma relação na mentira, ela não vai prosperar. Se você tentar construir uma relação com toda uma população e ela não for fundamentada na verdade, ela também não vai prosperar. Então aqui já se disse algumas verdades. É preciso reconhecer o esforço de cada administração. Começou lá com o Léo, ótimo, parabéns ao Léo, convivo e o respeito. As divergências políticas não podem tirar da gente o respeito pelas pessoas. Vilmar Filho lutou para que se viabilizasse a conclusão e agora o Dinho. Mas tem alguns poréns que precisam de ser colocados, porque a obra é do povo de Santo Antônio do Monte. Mas houve alguns percalços que eu chamo de lição política. Primeiro, eu quero fazer aqui um desagravo, uma homenagem em respeito a uma figura que, diferente de disputas partidárias, eu sei que Santo Antônio do Monte como um todo respeita. Vilmar Filho. Vilmar Filho sofreu muito e foi injustiçado em alguns momentos, porque colocou-se o seguinte: tá pronto, por que não põe para funcionar amanhã? E não é assim. E não é assim. Eu me lembro de receber o Vilmar Filho, ele angustiado, dizendo: eu estou sendo processado como se eu estivesse cometendo um crime, eu sou médico, eu sou profissional, eu estou vendo que não tem como funcionar desse jeito, não tem nem jeito de entrar na ambulância, não tem estrutura de tubulação de oxigênio. Uma UPA não é um escritório qualquer, não é uma coisa que você inaugura e diz o seguinte: coloca o pessoal doente lá dentro. Não. Um posto de saúde já é uma unidade, né, Léo? Você que é um profissional, foi um secretário brilhante em Divinópolis e hoje contribui com essa cidade e continua contribuindo com Divinópolis e a região. Uma UPA é uma unidade de pronto atendimento que recebe casos graves e que tem que ter uma capacidade resolutiva de fato, porque senão, em vez de salvar a pessoa morre. Você traz uma pessoa politraumatizada, uma pessoa com um infarto, você traz uma pessoa à beira da morte para uma UPA, e chega lá e fala: não, o prédio está pronto, mas nós não temos equipamentos adequados, nós não temos as condições adequadas de funcionamento. E daí? É muito grave. Portanto, eu estou fazendo isso para recapitular a verdade. Não era possível colocar em funcionamento algo que não estava pronto. E quando o Dinho assumiu, ele assumiu a sequência desse desafio. E eu me lembro da angústia dele, as inúmeras vezes. E aí eu trago como testemunho do que eu vou falar, porque aqui não está falando com coloração partidária. Primeiro, porque eu quero registrar que o Reginaldo faz a política da seriedade e nunca deixaria de colaborar para que um equipamento desse estivesse pronto. Mas infelizmente tem alguns que tentam atrapalhar. Infelizmente tem gente que tenta atrapalhar. E aí
O Dinho foi me procurar em Brasília, ele disse: Domingos, eu preciso colocar em funcionamento esse equipamento. Eu uso o dinheiro do município para terminar. Aliás, quando o Vilmar estava saindo, na semana que ele estava saindo, que ele já tinha... Ele teve problemas de saúde, todos sabem, mas teve também o sofrimento com algumas injustiças. Naquela semana que chegou a última parcela para acabar a obra. A última parcela do convênio do governo federal, me parece que 350 mil. Então é bom que a gente fala as coisas de maneira documentada. Não acabou, e eu até não estou culpando a administração anterior. O equívoco, o problema da verdade é dizer que estava pronto. Tanto que nem o dinheiro ainda não tinha vindo, ainda tinha coisa para ser feita. Aí o dinheiro chegou na administração do Vilmar. O Dinho utilizou aquele dinheiro e mais um pouco, porque precisou de usar mais recursos da administração municipal, mas não tinha o dinheiro para equipar. E eu estou repondo a verdade no lugar, porque esses dias eu levei um susto. Eu volto ao início da minha fala. Louvo o mérito de cada um. Três administrações suaram a camisa. Mas vamos pôr a verdade no devido lugar. Eu fui surpreendido com um vídeo dizendo o seguinte: não, inclusive o dinheiro dos equipamentos já estava garantido. Peraí. Não brinca com o povo de Santo Antônio do Monte, não, porque o povo de Santo Antônio do Monte merece respeito e a verdade. Não só a obra não estava pronta, como não tinha nenhum centavo para equipamento. E aí foi uma luta em Brasília. E aí eu estou agora querendo fazer o louvor a quem realmente merece. Com essa humildade. Nós, e eu não tenho orgulho de ser matuto, ter nascido em São Tiago, na roça. Aqui o povo de Santo Antônio do Monte é um povo culto, educado, preparado, mas não é um povo orgulhoso. Sabe respeitar as pessoas simples. Por isso que você é prefeito dessa cidade. Porque o povo te respeita e sabe que ser simples não é sinônimo de ser bobo ou de ser parado, não. Você é simples, honesto, trabalhador, corajoso, foi atrás e disse: eu preciso desse dinheiro. Tentou até vender patrimônio do município, o que não é ilegal nem imoral, é para aplicar no município. Mas me procurando, eu falei assim: não, Jimmy, você tem um projeto, e aí eu quero louvar a sua equipe, fez um projeto bom, mas o dinheiro realmente não ia sair. E aí eu tenho que usar como testemunho 3 ministros da República, que o Reginaldo conhece, 3 homens muito dignos. O ministro Padilha, que hoje não é mais ministro, era o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Reginaldo convivia com ele, eu também. Era um homem que articulava, em nome do governo federal, com os deputados, alguns projetos de interesse de tramitação na casa, especialmente na Comissão de Orçamento, onde eu sou membro. Eu estou falando que isso é uma lição de política para mim e para todos nós, porque deve ter alguém pensando assim: mas esse Domingo é da oposição, a gente vê ele lá na tribuna julgando duro, e é meu papel. Como é que ele conseguiu dinheiro com o governo federal para poder concluir essa obra? Pois eu vou contar a história para vocês, dando os testemunhos, e o próprio Reginaldo é um testemunho disso. Esse é o jogo político que a gente tem que fazer no Brasil. O ministro Padilha precisava de um diálogo com a oposição. Eu era o coordenador, e ainda sou, da oposição na Comissão de Orçamento. O país precisava, e eu continuo entendendo que precisa, de tratar as matérias orçamentárias de maneira republicana, e não com a oposição travando tudo, porque aí prejudica o país. E ele sabe que eu tenho esse comportamento, e me chamou lá no Palácio: Domingos, nos ajude a fechar o ano, aprovando a LDO, que já está atrasada, e o orçamento. Eu falei assim: ministro, eu estou disposto a ajudar, mas tem algumas questões. Aí são as propostas que o Reginaldo falou, a oposição tem que fazer. Ministro, eu não posso aprovar um orçamento deficitário para 2016. Nós temos que rever, cortar gastos, porque o país está indo para o buraco. E vocês, quem acompanha os jornais, deve ter visto. A proposta inicial propunha um orçamento com 30 bi de déficit. Nós negociamos, construímos um entendimento para mudar isso. Mas eu coloquei questões pontuais e falei para o ministro Padilha: ministro, do mesmo jeito que eu, da oposição, vou ajudar o senhor, eu preciso que o senhor ajude uma cidade que eu sou majoritário e tem um projeto parado no Ministério da Saúde. Depende apenas do ministro assinar e liberar 600 mil para equipar uma UPA. Ele pegou o telefone na hora e ligou para o ministro da Saúde. Ainda era o ministro do PT, como que era o nome dele, Reginaldo? Quioro. Era o Quioro. Ligou para o Quioro. Aí andou. Comuniquei com o Dinho, ele ficou feliz, andou, chamou, assinou.
Só que aquilo é uma burocracia e sai o Chioro, entra o Marcelo, sai o Padilha e entra o Berzoini. Mudaram os 2 ministros que eu negociei. Portanto, na verdade, são 4 ministros que eu vou chamar como testemunha da minha luta. Para dizer o seguinte, todos têm mérito, mas dizer que o equipamento disso já estava pronto, que essa UPA ia ser inaugurada, ela ia ficar até o final do mandato na vontade de alguns aqui de Santo Antônio do Monte. E isso não é justo com o povo de Santo Antônio do Monte. Não é justo e não é honesto. Aí eu volto no ministro Berzoini, ainda em novembro, logo que ele assumiu. Ministro, eu conversei com o Padilha, ele ligou para o Chioro, e vão liberar 600 mil, mas está parado lá. O acordo foi feito, eu estou disposto a votar o orçamento, a orientar a minha bancada. Não é só por isso, o orçamento é importante para o país, mas fez esse compromisso comigo, eu preciso que vocês honrem o compromisso. E o Dinho lá todo dia, cobrando e desesperado já. Domingos, como é que nós vamos fazer? Eu disse que a gente vai arrumar esse dinheiro. Dinho, eles me deram a palavra, eles vão cumprir. O ministro Berzoini pegou o telefone, ligou para o ministro Marcelo, na minha presença. O ministro me recebeu e depois de muita luta, nós conseguimos que o dinheiro caísse na conta da prefeitura e a prefeitura efetivamente comprasse os equipamentos. É preciso pensar que esse dinheiro é do povo e é preciso que PSDB e PT conversem como nós conversamos. E aqui eu quero saudar o deputado Reginaldo, porque se depender de deputados como o Reginaldo, não trava não. Mas tem outros que se dispõem a travar. Tem outros que são lá da base do governo e que tentaram travar porque eu recebi essa informação dentro do ministério. Por isso que por várias vezes foi anunciado, vai depositar, não depositava. Vai sair agora, não saía, né, Raquel? Já estava virando um sofrimento. Mas nós não desistimos. Então, gente, não é para ofender ninguém, mas é para repor a verdade. Porque senão a gente vai ser iludido de novo. Então, é assim que nós vamos construir um país melhor. Agora eu quero concluir conclamando eu, Reginaldo, Tiago, PT, PSDB, PV, todo mundo a trabalhar pela saúde. Porque o problema está muito mais sério do que se pode imaginar. O Reginaldo lembrou, por exemplo, dos leitos da UTI aqui da nossa Santa Casa, né, doutor Gilberto? Pois bem, a rede resposta que foi implantada aqui, a Raquel estava lembrando, foi um trabalho que eu ajudei a fazer. Quando eu comecei como deputado estadual e que se criou as macro-regiões de saúde, as micro, Santo Antônio do Monte fazia parte da macro de Divinópolis e a sede da micro era Divinópolis também. Aqui não era sede de micro. Eu propus a divisão da micro de Divinópolis. Eles disseram, eles vão te bater em Divinópolis, porque vai menos dinheiro para Divinópolis. O Léo sabe disso, eu propus, mas não é justo. Santo Antônio do Monte tem que ser sede de micro também, para receber um pouco de recurso e desenvolver a região. E agora eu entendo que não tem como a gente pensar num SAMU regional com uma UTI pronta, sem funcionar. Dentro desse projeto da regionalização da rede de urgência e emergência, Tiago, vamos unir todos nós. Se depender de emenda parlamentar, eu coloco um pouco da minha emenda para isso. Nos dois ou três últimos anos, já vai totalizando 2 milhões de reais que vem de emenda minha para cá. Todo ano vem. E agora para o ano que vem, para esse ano de 2016, já está garantido novamente mais dinheiro para pavimentação, para a saúde. Mas nós temos que priorizar isso. Outra coisa, Reginaldo, nós temos que resolver o custeio da saúde no país. Semana passada nós conseguimos concluir a discussão da emenda, que embora tenha sido iniciativa de um colega do PSDB, mas ela é de todos nós, que é a emenda que garante o Saúde mais 10% do governo federal para a saúde. Hoje o Estado aplica 15%, o Estado aplica 12%, o município aplica 15%, o governo federal 7,2%, alguma coisa assim. Nós precisamos que o governo federal aplique 10% da receita bruta. Isso significa por mais uns 30 bilhões de recursos na saúde por ano. Aí entra dinheiro para a gente custear o funcionamento dessa UPA, da parceria com o hospital, do São João de Deus que está morrendo, com uma tabela SUS que não dá suporte para o custeio. E uma outra alerta. Amanhã, segunda-feira, eu quero fazer um apelo a vocês dois. Eu vou pedir, e às vezes a oposição tem que pedir ferroando. O governador Pimentel prometeu na campanha, depois de eleito, antes de tomar posse, depois que tomou posse, ele esteve aqui em Divinópolis há uns 3 ou 4 meses, e disse, o hospital regional não vai parar.
O hospital não é de Divinópolis, é um hospital público, começou no governo Aécio, uma iniciativa minha, está com 90% da obra. É um dos maiores hospitais de Minas Gerais. Ah, mas para que elefante branco? Não. Quem está falando que é elefante branco é louco. É chamar isso aqui de elefante branco. Não, não. Às vezes a gente tem que suar muitos anos até pôr para funcionar. Mas vai salvar muitas vidas. Esse hospital regional, que está lá com 90% da obra pronta, que é um dos melhores hospitais de toda Minas Gerais, um dos projetos mais modernos. Gente, dá gosto se algum dia... Espero que vocês não precisem de ir para tratamento de saúde. Todo mundo morra com mais de 100 anos sem adoecer. Mas isso é praticamente impossível. Esse hospital regional é uma coisa fantástica. Agora nós estamos lutando, aí vem a questão do custeio, aprovamos, terminamos a discussão dessa PEC. Quarta-feira o presidente da Câmara prometeu que ela vota em pauta, Reginaldo. É uma PEC para ser implementada até 2022. É o próximo governo, inclusive, porque tanto o Aécio quanto a Dilma prometeu que ia botar 10% na saúde. Então não dá para falar assim, não, mas isso não está nos planos, está apertado. Olha, isso não é uma despesa nova, é prioridade. É dizer, ó, com o orçamento que o país tem, 10% vai para a saúde. Eu não estou falando que o país vai ter que gastar mais, não. Nem que tem que criar mais imposto. É você definir prioridade. Governar é definir prioridade. E saúde tem que ser prioridade. Não pode ser só discurso. Desculpa se eu me alonguei. Mas eu sei que se vocês vieram aqui, numa tarde de domingo, vocês vieram pela obra e pelo compromisso que vocês têm com Santo Antônio do Monte e de lutar para que esse país nosso melhore. Por isso eu achei que eu tinha o dever de fazer essa reflexão política. Para repor a verdade e para dizer que o desafio continua. Nós não podemos descuidar do custeio para frente. Então nós temos que aprovar uma emenda constitucional que garanta uma prioridade de 10% do governo federal em saúde. Isso foi prometido. Dá uma diferença de 30 bilhões. Aí chega dinheiro para melhorar o atendimento, para equipar essa CTI. E não basta só equipar. Tem que credenciar os leitos. E tem que custear o financiamento. Né? Então, para isso, tem que ter dinheiro de custeio. Gente, termino dizendo, refeito essa reflexão sobre a verdade, parabéns, Léo Camilo, parabéns, Vilmar Filho, e parabéns a esse guerreiro. Vou terminar com a dona Maria Luísa falou. Quero te abraçar porque você representou a síntese de todos esses prefeitos, pegando lá do João Hilarino, Grissério, todos eles, todos, cada um deu a sua contribuição para Santo Antônio. Mas você, com a sua humildade, mostrou que você é capaz de reunir PT, PSDB e reunir o povo de Santo Antônio do Monte com a verdade para melhorar essa cidade. Parabéns pelo seu trabalho, meu irmão.